dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25, onde a palavra de Deus vai nos dizer: a partir da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, o texto sagrado revela que Paulo, estando em determinado lugar, ele teve uma visão de noite, onde aparecia um homem e falava para ele: passa a Macedônia e socorre-nos. E Paulo, ao amanhecer um dia, ele viaja para a Macedônia e, obedecendo aquela visão, ele para na cidade de Filipos. Louvado seja Deus. E aí ele procura um lugar para orar e começa a pregar a palavra. E a Bíblia diz que naquela cidade havia uma jovem que possuía um espírito, do qual o espírito que adivinhava as coisas. E eles começou a seguir os homens de Deus, falando e adivinhando as coisas que iriam acontecer. E Paulo repreende aquele espírito, expulsa o demônio daquela mulher. E a Bíblia diz que os moradores daquela cidade se revoltam, porque eles obtinham grandes lucros com aquela mulher que adivinhava tais coisas. E a Bíblia diz que aqueles homens de Deus, Paulo e Silas, foram presos, foram ali colocados no campo, onde eles levaram muito açoites, por causa que Paulo expulsa o demônio daquela moça. E meus amados, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar, Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que houve terremotos que abalou os alicerces daquela prisão, de modo que aqueles homens ficaram livres, mas eles não fugiram. E o carcereiro de Filipos, ali quando acordou e viu tal situação, aquele homem se desespera, pega da sua espada e quer tirar sua própria vida. Mas Paulo grita e diz: não faça tal coisa, porque nós todos aqui estamos. E meus amados, e o carcereiro, vendo tal situação, aquele homem começa agora um ato de arrependimento, e ele faz a pergunta, ele é uma da pergunta mais importante da vida: o que devo fazer para ser salvo? Louvado seja o nome do Senhor. O que devo fazer para obter a salvação? E meu amado, eu aprendo aqui nesta manhã, com esse carcereiro, com essa pergunta, que naquele homem havia uma preocupação em adquirir a salvação. Havia uma preocupação para ser salvo. Louvado seja Deus. Enquanto que aquele homem se preocupava com a sua salvação, a preocupação de muitos tem sido, louvado seja Deus, como prosperar economicamente. A preocupação de muitos tem em como se preparar para ter uma carreira acadêmica bem sucedida. A preocupação de muitos é como adquirir bens para deixar para os seus entes queridos. A preocupação de muitos nessa terra é se dar bem enquanto estiverem aqui em cima desse solo. Mas a preocupação que o homem deveria se preocupar é como conseguir a sua salvação. E aquele homem começa agora a perguntar a Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Havia uma preocupação naquele homem. Meu amigo,
Haja, Deus, que haja preocupação no teu coração nesta manhã, em se preocupar não só com o dia da manhã, em se preocupar em como vai fazer o seu trabalho do melhor jeito. Haja, Deus, que haja uma preocupação no teu coração de como você vai viver a sua vida eterna após a morte. Louvado seja o nome do Senhor. O homem devia se preocupar em como ele vai estar diante de Deus, como ele vai se apresentar diante do Deus Altíssimo, aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa deveria ser a preocupação do homem. O carcereiro, ele estava preocupado em como se salvar. Mas, meus amigos, a Bíblia conta a história do capítulo 12 de João, aliás, no capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 17, onde vai contar a história do rico insensato, aquele homem que preparou, que produziu muitos seus celeiros, um homem que foi bem afortunado, mas a preocupação dele não era em obter uma salvação, a preocupação dele não era como ter um encontro com Jesus, a preocupação dele era mais com o que farei para armazenar os meus bens, derribarei os meus celeiros, construir ramos maiores, então direi a minha alma, aí tem agora bens para passar muitos dias, come, se farta e se alegra. Mas, meus amados, enquanto que a preocupação daquele homem era só uma preocupação terrena, nos seus bens materiais, Jesus disse que eu me última voz e dizia: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Louvado seja Deus. O homem precisa se parar um pouco da sua correria, da sua monotonia de todos os dias e parar para se preocupar como ser salvo. Era isso que o carcereiro estava perguntando àqueles homens naquele dia: senhores, o que devo fazer para que eu possa alcançar a salvação? Louvado seja Deus. Enquanto, meus amados, o que nós percebemos nos dias atuais, que a preocupação dos homens, a preocupação de alguns, tem sido exclusivamente se preocupar em obter prazer. Louvado seja Deus. Mas, meus amados, poucos têm se preocupado com a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm se preocupado simplesmente em obter prazer corporal, obter prazer para a sua vida, mas não têm se preocupado com a salvação e com a vida eterna. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Pegou metade do que era seu, pegou tudo, a sua parte da herança, foi para o mundo e dissipou, sem nenhuma preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos têm agido desta maneira. Muitos têm aproveitado, só têm aproveitado o seu fôlego de vida para destupar, para viver ansiosamente, para viver da sua maneira hostil, e não têm se preocupado com a sua salvação. Mas eu digo para você nesta manhã: tome o conselho do carcereiro, faça como ele, preocupe-se com sua salvação. E aquele homem dizia: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Bendito seja o nome do Senhor. A preocupação de outros tem sido de como aumentar seus conhecimentos. Louvado seja Deus, como aumentar os seus conhecimentos, mas não tem se preocupado em obter a vida eterna junto com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a preocupação daquele homem era: o que devo fazer? Tem muitos que ainda, 2000 anos depois, ainda que Jesus veio a esse mundo, deixou a fórmula do homem se salvar, crendo no Senhor Jesus Cristo. Porque os homens disseram aqui no versículo de número 30, ele crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E agora, meus amados, há algo que seria fazer. Aquele homem pergunta: senhores, o que eu devo fazer? Havia uma preocupação com a salvação, e ele pergunta: como é que eu posso ser salvo? Louvado seja Deus. O carcereiro ignorava a forma de ser salvo, e hoje não é diferente. Cerca de 2000 anos depois, muitos continuam na mesma condição desse homem. Não sabem o que fazer para ser salvo. Alguns pensam que é necessário, louvado seja Deus, ter algum mérito pessoal para a salvação. Não.
O homem não é salvo pelos seus méritos, por melhor que ele seja. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acreditam que se obtém a salvação por causa de algum ato penitencial que ele faça, alguma penitência que ele pague, alguma promessa que ele faça absurdamente. Louvado seja Deus, pode obter a salvação. Inútil, a salvação não veio por meio de penitências. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acreditam que se abster de algum alimento, ele pode adquirir a salvação. Não, meu amigo, a salvação não se é obtida por abstência de alimento ou qualquer coisa do tipo. Louvado seja Deus. Alguns creem que pagando algumas somas grandes de dinheiro também podem adquirir a salvação. Mas quando aquele homem pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Louvado seja o nome do Senhor. A resposta é simples: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acreditam que acumular mérito para atrair solução tem sido sempre a intenção do homem para se salvar. Mas, meu amado, a Bíblia ensina a forma certa de como o homem deve se salvar. A resposta foi essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A resposta de Paulo, a resposta de Silas para aquele homem foi crer. Ele não mandou ele pagar alguma penitência, ele não mandou aqueles homens fazer coisa alguma, ele não mandou fazer, eles mandaram o homem crer. Crê no Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, o que eu entendo nesta manhã, que para você ser salvo, você precisa aceitar aquele que é, louvado seja Deus, o Salvador da tua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo dizia a José: hoje nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem dizia: olha, essa mulher vai ter um filho, vocês vão pôr o nome dele Jesus, e ele será o Salvador deste mundo, ele será o Salvador deste povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu amado, crê no Senhor Jesus Cristo, que é a única saída, é a única solução, é para o homem ser salvo, é crendo em Jesus. Paulo não mandou aquele homem fazer outra coisa, Paulo não mandou ele fazer mais nada, simplesmente crer. A questão é que eu estou perguntando nesta manhã: em quem você tem crido? Muitos têm crido em divindades, muitos têm crido em bonecos de gesso, muitos têm botado sua fé aonde não tem solução. Coloca a tua fé em Jesus Cristo, crê naquele que pode te dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele pode salvar o homem. A salvação que o homem pode adquirir é por meio da fé em Jesus Cristo, é por meio da fé e não por obras, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça de Jesus Cristo o homem pode ser salvo por meio da fé. Louvado seja Deus. A fé em Cristo, a fim de que receba a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. E só seja santificado pela fé em mim, diz o Senhor Jesus em Atos 16 e 18. Então, meus amados, o sendo justificado pela graça e não por obra, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É assim que a Bíblia diz em Romanos 3 e 24, que o homem, ele é redimido, o homem é justificado pela fé em Cristo. Então, meu amado, quando os homens perguntam: senhores, que devo fazer para ser salvo? A fórmula bíblica, a resposta certa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem buscado solução? Quando a solução é Jesus Cristo, quando a solução está perto de você, pela fé, você pode aceitar Jesus Cristo nesta manhã e ser salvo dos seus pecados, ser limpo dos seus pecados e conseguir uma morada nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amigo, o homem estava preocupado em ser salvo, o homem queria saber como deveria ser salvo, e o homem tem agora a resposta bíblica, e a Bíblia ensina que se confessarmos o nome do Senhor com a nossa boca, crendo, seremos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado não é outro. Quando o homem se preocupa com a salvação,
quando o homem procura caminhar, fazer o que é necessário para ser salvo. E, meu amado, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, o resultado é esse. O resultado é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada no versículo 31 que há salvação para aquele homem. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Glória a Deus. O resultado é a salvação. O Senhor Jesus, Ele salva todos quanto a Ele procuram, todos quanto a Ele aceitam, todos quantos se chegam a Ele por meio da fé. Há salvação para quem se chega a Ele. O resultado não podia ser diferente. O resultado é a salvação. E é esta salvação que é proferida no capítulo 3 de João, versículo 16, onde ele diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Não pereça, mas tenha a salvação. Deus, pela sua infinita misericórdia, vendo nossa condição de pecador, vendo nossa condição, louvado seja Deus, de perdidos, caminhando a passos largos para a perdição, Ele agora envia Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído, não seja condenado, mas tenha vida eterna, mas tenha salvação. Então, meu amado, o resultado para quem aceita Jesus como teu Salvador é salvação. E você tem direito à salvação. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para te dar um lugar nas mansões celestiais. Jesus veio preparar um lugar para todo aquele que nele crê e morar na casa com o Pai, lá no céu. Porque ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vos teria dito que hoje vou preparar lugar, e quando eu voltar vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meu amigo, eu deixo para você nesta manhã: preocupe-se com sua salvação. Procura, louvado seja Deus, o que fazer para ser salvo. Procura crer naquele que pode te salvar, e você com certeza obterá um grande resultado, que é a salvação e uma vida eterna junto com Cristo. Caso contrário, meu amado, se o homem rejeita, não crê em Jesus Cristo, morrer no seu paganismo, a Bíblia vai dizer que há uma condenação para essas pessoas que rejeitaram aquele que podia limpar do pecado, aquele que pode limpar os seus pecados e te dar uma vida eterna. Mas aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador está livre dessa condenação, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu amado, o resultado para quem se achega a Jesus é ter salvação. E eu quero concluir nesta manhã dizendo para você: se sua preocupação é como a do carcereiro de Filipe, esteja na mesma condição, pensando em como fazer para alcançar a salvação, a resposta é a mesma. Ainda hoje, a mesma resposta que teve para aquele homem, ainda hoje é a mesma resposta que teve para você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Que você precisa se preocupar com a salvação e precisa buscar a forma certa de obtê-la, crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, nesta manhã eu quero te agradecer, meu Pai, por essa palavra que o Senhor nos tem concedido, pelos louvores que foi aqui ministrado. Meu Deus, que essa palavra que foi agora ministrada nesta manhã possa, meu Deus, encontrar endereço certo nos corações das pessoas que estão carentes da tua salvação. Meu Pai, visita essa cidade, visita os moradores, meu Pai, desta cidade, para que, meu Pai, essa palavra possa ter guarido nos teus corações. Meu amado Deus, nós te pedimos nesta manhã, por cada morador desta cidade, aqueles que estão enfermos, meu Pai, estenda as tuas mãos, coloca a tua mão saradora agora na enfermidade e repreenda, para que seu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, sara a pior das enfermidades, que é o pecado. Começa, Deus, a colocar desejo nos corações das pessoas por ti.
Meu Deus, repreenda todo mal, nos dê um dia de paz abençoado. Abençoa o culto desta noite com a participação dos jovens. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.